E aí, meus amigos, minhas amigas, né, desse grande projeto de quarentena aí, né, esse projeto maravilhoso, né, que vem trazer aulas e assim reflexões durante esse período, tá certo? Seja bem-vindo, aqui é o professor Marcondes Leandro, né, professor de Geografia. E aí, rapaz, o tema dessa tutoria é sobre o Monte Everest, né? Eu sei que dentro do projeto tem essa pergunta, né? Quais são os desafios para subir o Everest? Eu acho que tem coisa que isso deve ser de gente que quer ficar mais próximo de Deus, mas tudo bem. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo esse mapa aqui? Vê que massa. Olha ele aqui, ó. A Cordilheira do Himalaia e Everest, né? Aí fica na fronteira, próximo do Nepal com Tibete. Coisa maravilhosa, né? Mas deixa eu lembrar algumas coisas. O Everest, ele está em cima da Cordilheira do Himalaia. O que é uma cordilheira? Uma cordilheira é um conjunto de picos, tá certo? Agora, o que fez, ou qual a origem dessa cordilheira? Você deve ter estudado em algum momento, vocês sabem disso, você tem excelente professor de geografia, que a Terra é formada, a crosta terrestre, ela tem placas, não é isso? Essas placas são chamadas de placas tectônicas. Em algum momento, em alguns locais, essas placas elas têm o mesmo sentido convergente. E quando elas se chocam, a parte geralmente dobra. Então, assim, mas dobramento, Marcondes, eles sempre existiram, sempre aconteceram. Do ponto de vista geológico, sempre ocorreram, porque são resultados do movimento de placas tectônicas, ok? Só que existem dobramentos antigos e existem os dobramentos chamados recentes, né? Recente porque ocorreram na era Cenozoica no período terciário, de acordo com alguns geólogos, tá certo? Ok? Então, assim, esses dobramentos recentes deram origem ao Himalaia, aos Alpes, cadeia do Atlas na África, a Cordilheira dos Andes, enfim. Mas vamos lá. Monte Everest, né? A grande dificuldade. O Monte Everest, você que pensa ficar mais próximo de Deus, se você acreditar, claro, né? Você vai ter grandes desafios, né? Mas aí eu já digo dois, né? A própria altitude, né? Eu não tô falando de 200, 600 metros de altitude, eu tô falando de 8.848 metros de altitude, né? E você sabe que a altitude ela tem uma influência no clima e também influencia a quantidade de oxigênio. Vocês sabem que boa parte do oxigênio na atmosfera está na camada mais baixa, né? Próximo do nível do mar. À medida que você vai subindo, a quantidade de oxigênio ela diminui, ok? Por exemplo, eu tenho alguns dados interessantes, né? Por exemplo, até o próprio nome Everest vem da onde? Vem de um topógrafo, né? Trabalhou na Índia chamado George Everest. Ele fez a primeira medição da altitude, né? Isso aí em meados de 1953, né? Geralmente a subida ao Everest leva em torno de 4 dias. Só que tem acho que é um X-Men chamado Dorje Serpa. É isso aí, George Serpa. Levou 12 horas e 45 minutos. Eu acho que ele se teletransportou, enfim. O cara é o top das galáxias, né? Tá certo? Mas geralmente essa subida ao Monte Everest você leva tempo e existe na subida acampamentos. Esses acampamentos servem para que principalmente os alpinistas eles possam se restabelecer, descansar. Só para você ter ideia, o acampamento base do Everest
fica a 5.364 metros de altitude. Dá para pensar nisso? Depois você tem o segundo acampamento, que fica a 6.400 metros de altitude, e o que reduz drasticamente a quantidade de oxigênio. E quando falta oxigênio, diminui o oxigênio no corpo, tem os efeitos, os males dos montanhistas, né? O pulmão ele dilata-se para captar mais, né? Tem vertigem, tem tontura, enfim. Depois você vai passar pelo acampamento 3. O acampamento 3 fica a 7.300 metros de altitude. Eu já estou sem respirar só de pensar nisso, viu? Só de pensar nessa altitude. Aí chegamos ao acampamento 4. O acampamento 4, sabe quantos metros? 8.000 metros de altitude. Nessa altitude, comparada à quantidade de oxigênio que tem no nível do mar, a gente só tem praticamente 1/3 de oxigênio. É para morrer, meu irmão e minha irmã, né? Por isso, essa área é chamada de Zona da Morte. Escutou bem? Zona da Morte, né? Para você ter ideia, o Monte Everest já matou cerca de 308 pessoas, né? Esse é um dos grandes problemas ao subir o Monte Everest. Só que tem outro detalhe. Subir no Monte Everest não quer dizer que você consegui, conquistei, estou próximo de Deus. Não. Ainda tem um desafio. Qual o desafio? A volta. Eu tenho certeza quantos de vocês já entraram nessa de fazer uma caminhada com pique, quando olharam para trás e disseram, eu tenho que voltar tudo isso. E muitos morrem na descida. Já pensasse, você chegou a 8.000 metros, 848, né, 8.848 metros de altitude, e você chega ao topo, tira aquela foto, né, aquele selfie maravilhoso e morre na descida. Por quê? Porque você tem gelo e à medida que você vai passando, pode ser que alguma rocha ela se desprenda e pode acontecer grandes avalanches. Teve um tremor de terra em 2015. O tremor de terra, o terremoto foi no Nepal, mas só que abalou o Himalaia. E muitas pessoas morreram, cerca de 19 pessoas morreram de avalanche. Então assim, e outra coisa, se a parede, a encosta for muito íngreme do local onde você está, aí é que a ameaça é maior ainda, né? Fora isso, outro grande desafio, né, é a temperatura, né? Eu sei que tem gente aí que gosta de um friozinho, né? Gosta do inverno. Embora aqui no Nordeste é difícil, mas tem alguns lugares que tem uma temperatura agradável. E tem essa questão da temperatura. Você não pode ir com qualquer roupa, né? Você pode morrer de hipotermia, por exemplo, né? Os seus dedos podem congelar, a orelha pode congelar, dar necrose, você pode perder membros do seu corpo por causa das temperaturas baixíssimas. E tem um detalhe, viu, que muita gente não fala. Neve é um perigo para a visão. Você sabia disso, né? Porque aí você tem aquela superfície branquinha, fofinha, mas a luminosidade, né, o reflexo do sol nela pode cegar você. A pensasse nisso, quantos desafios, mas eu tenho certeza que deve valer a pena, né? Não? Eita, como eu queria ter uma selfie no topo do mundo, ó, beleza? Não é maravilhoso? É muito bom aprender geografia, é muito bom relacionar a geografia com outras áreas de conhecimento. E essa é a proposta desse grande projeto. Espero que tenham gostado, né? Tá certo? E a gente se encontra em outra oportunidade, ok? Um abraço para vocês. Até já.